realmente muito grande. Renovando, como sempre, meus agradecimentos a vocês por toda a paciência do semestre. Nós vamos ver hoje aí dos artigos 300 a 311, que, como a gente vai perceber, apesar de serem numericamente significativos, são bem mais simples. A compreensão desses crimes é uma compreensão bem mais direta, bem mais objetiva, como a gente vai perceber agora. Ou seja, são vários crimes, mas eles entre si são muito simples. Então, com isso, a gente conclui toda a matéria do semestre. Na quinta-feira, a gente faz aquela aulinha que nós organizamos, né, para a gente falar um pouquinho de livro, de série, uma coisa mais descontraída. E semana que vem, vocês estão liberados, tá certo? Então, eu estou fazendo isso porque a gente vai ter terminado já a matéria, e aí eu quero que vocês utilizem os horários das aulas da semana que vem, para se dedicar à prova, lembrando que a nossa prova, eu já falei isso 500 vezes, mas não custa falar de novo, crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a paz pública e crimes contra a fé pública, que nós vamos concluir agora. O primeiro crime de hoje é o crime aí do artigo 300. Falso reconhecimento de firma ou letra. Reconhecer como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que não seja. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, de 1 a 3 se o documento é particular. Aqui eu tenho um crime próprio, né? O que eu tenho aqui é um crime próprio, que é um crime praticado pelo tabelião, pelo notário, aquele que é responsável por um cartório. Eu tenho certeza que todos vocês já foram até um cartório, reconhecer a firma, autenticar um documento, né? A gente já viu isso em algum momento da vida profissional, da vida pessoal nossa, você precisou fazer isso. Então, o crime aqui é o crime em que aquele responsável, aquele tabelião, aquele notário, mesmo sabendo que aquela assinatura não é daquela pessoa, ou que aquele documento não corresponde à verdade, ele declara efetivamente esse documento como verdadeiro. A gente vai ver, repito, os crimes da aula de hoje são crimes muito mais diretos na sua compreensão, quase que autoexplicativos. Veja aí, então, aqui no 300 eu tenho um crime próprio praticado ou passível de ser praticado pelo tabelião, pelo notário. No artigo 301, nós temos o crime que diz o seguinte: atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Aqui também um crime próprio é aquele que, por exercer uma função pública, por representar o Estado, ele dá uma declaração que é uma declaração não verdadeira, é uma declaração falsa, é uma declaração que não corresponde à verdade, com o objetivo, Ana, de efetivamente garantir àquela pessoa para ter acesso. Ainda não é o atestado médico, que nós vamos ver, Sandrinha, que o próximo artigo diz respeito ao atestado, é específico para o atestado. Deixa eu colocar logo aqui, só para aproveitar aqui a tua pergunta. Eu explico já o 301, mas só para mencionar já o 302. Veja o que diz o 302, Sandra. Dar ao médico, no exercício de sua profissão, atestado falso. Parágrafo único: se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se pena de multa. Então, aqui a gente tem dois crimes diferentes. No 301, aquele que ocupa uma função pública, que exerce uma função pública, se aproveita dessa função pública para dar, efetivamente,
uma declaração falsa. Então, imagina, por exemplo, a Priscila que está chegando aí, seja bem-vinda, Priscila. A Priscila é minha amiga. A Priscila precisa de uma declaração de prática forense. E sabe, por exemplo, que eu sou diretor de secretaria de uma vara. Como é que funciona isso? Alguns concursos públicos, vocês sabem bem disso, exigem um mínimo de prática forense, de prática jurídica. Como é que eu provo essa prática jurídica? Há diferentes formas, né? Eu posso fazer isso provando, alguns concursos admitem que a prática seja comprovada por eu ter exercido, um cargo que é privativo de bacharel em direito, por exemplo, o cargo que eu ocupo no Tribunal de Justiça, como assessor de um desembargador, é um cargo privativo de bacharel em direito. Outros concursos aceitam que eu prove a prática jurídica com o exercício do magistério superior, então existe a possibilidade também disso. E há uma outra forma. A maioria dos concursos, das bancas de concurso, elas reconhecem a prática forense quando eu consigo provar que atuei como advogado em 5 processos naquele ano. Ou seja, se eu provar, né, se eu conseguir comprovar que eu atuei como advogado em 5 processos naquele ano, isso equivaleria a um ano de prática forense. Então, imagina que a Sandra precisa provar essa prática, ela não atuou em 5 processos, mas por eu ser amigo dela, eu, diretor de secretaria, declaro que ela efetivamente atuou em 5 processos. Veja, eu estou fazendo aqui uma declaração falsa, eu estou fazendo aqui uma certificação falsa, visando garantir a ela acesso a uma determinada vantagem. Então, eu estou me utilizando da minha condição de funcionário, exercendo aquela função, para dar uma certidão falsa que vai habilitá-la a ter acesso a determinado negócio. É diferente, Sandra, e aí a gente já chega aqui no 302, porque aqui também eu tenho um crime próprio, é exemplo do 300 e do 301, ou seja, no 302, somente atestado médico, ou somente o médico pode praticá-lo, e aqui ele está dando um atestado que ele sabe ser falso. Ele está dizendo que aquela pessoa tem uma doença quando não tem. Ele está dizendo que aquela pessoa que tem uma doença não tem. Existe esse atestado também. A gente pensa sempre no atestado médico falso. Eu faltei o trabalho, vou lá e consigo uma declaração do médico. Mas também pode acontecer a determinadas situações em que eu preciso, por exemplo, trazer um atestado médico dizendo que eu não tenho nenhum tipo de problema de enfermidade mental. O médico sabe que eu tenho, mas declara que eu não tenho. É um exemplo disso. E não interessa, efetivamente, saber a que título o médico conferiu aquilo ali. Não interessa saber a que título ele deu aquele determinado atestado falso. O crime vai existir do mesmo jeito. A única diferença é, como diz aí o parágrafo único, se o médico recebeu alguma coisa, se ele obteve algum tipo de lucro, aí eu terei aí a aplicação da pena de multa também. Eu vou aplicar a pena de multa. Mas, a princípio, independentemente da motivação do médico, a gente vai ter o crime caracterizado. Sandra, a gente vai ver já o crime de uso de documento falso, né? Esses crimes até agora foram crimes de quem realmente os falsificou, né? Até agora a gente vai ter um crime da pessoa que falsificou, ou seja, o tabelião lá no 300, o servidor público no 301 e efetivamente o médico no 302. Então a gente vai ter aí realmente essas figuras como as autoras da falsificação em si. Daqui a pouco a gente vai ver como é que responde quem utilizar, tá bom? Pessoal, o próximo artigo, eu não tenho a menor dúvida disso, eu dou aula disso há 20 anos, quase 20 anos, em março completo 20 anos, que o próximo artigo é o artigo mais sem futuro, mais besta,
mais ridículo, mais com força ridículo do Código Penal, né? Na verdade, não era para ser crime, já era para ter sido retirado do Código Penal há 500 anos, não foi. Eu fico até nervoso, bato no microfone com isso, né? Tenho que me acalmar um pouquinho, que eu fico nervoso, fico afetado, né, quando eu trato disso. Mas veja aqui o que nos diz o artigo 303. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para a coleção, salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face ou no verso ou peça. Parágrafo único. A mesma pena incorre quem, para fim de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica. Pessoal, vamos falar aqui de uma forma bem clara, né, Micaele? Vamos aqui usar uma linguagem clara. Hoje, ninguém dá bola para negócio de rede social. YouTube é uma coisa do passado, né? TikTok, Snapchat, isso é uma besteira, coisa de velho. Hoje, o que é legal mesmo é colecionar selo. É difícil a gente sair de casa, né? Dificilmente você vai, por exemplo, ao Iguatemi ou ao Rio Mar e você não é parado ali para uma pessoa. Ei, rapaz, você coleciona selo? Vamos trocar aqui. Você chega, por exemplo, no centro de Fortaleza, são lojas e lojas e lojas especializadas em vender selos e coleções de selo. É uma das coisas mais bacanas que existe hoje. Todo mundo faz, eu não vou nem perguntar se vocês fazem, porque é uma pergunta retórica. Claro que vocês colecionam selos, né? Então percebam a loucura que é eu ter que explicar em 2020, cheirando a 2021, o que é esse crime. Mas aqui o crime é o seguinte: no mundo de 7 bilhões de pessoas, tem 3 pessoas que colecionam selo até hoje. Vamos botar 10 pessoas no mundo todinho, né? E aqui nós vamos tipificar criminalmente a conduta de falsificar, Silvio, um selo. Eu tenho absoluta certeza que nenhum de vocês aqui, os 23, fora eu, vocês 23 que estão comigo aqui, Alice, Aninha, Aparecida, Celina, Emily, Iago, Jennifer, Levi, Lívia, Lucas, Marias, Mariana, Matheus, Michele, Priscila, Samuel, Sandrinha, Sara, Silvio, nenhum de vocês, com exceção de mim, mandou uma carta na vida, escreveu uma carta, né? Eu não acredito não, Sandra. Eu não acredito não. Eu não acredito que você. Eu só acredito se você abrir a câmera, mostra toda a sua coleção. Eu não acredito. Quero? Ora, não. Mas não tenho dúvida. Primeira vez na minha vida que eu vou conhecer alguém que coleciona selo. Né? Eu tenho até o álbum. Não, tenho você, tudo. eu só acredito. Tem o selo de 1903. Minha nossa. Veja, aquelas 3 pessoas que eu falei no mundo todinho, agora a gente já conhece uma. Falta só conhecer as outras 2. Né? Como Diga, começou, a minha mãe, ela foi funcionária do IBGE e na época que ela estava trabalhando, ela recebia aquelas correspondências no envelope amarelo com muito selo. E como eu não tinha onde ficar, mamãe me levava para o IBGE e eu ficava a tarde todinha tirando aqueles selinhos. E eu fui começando a gostar. Então, na verdade, é trauma, né? Isso aí é diferente. Muito tempo, muito tempo. Mas nos explique aí como é que funciona. Você que é desse mundo, né? Me explique para que eu possa enriquecer minhas próximas aulas. Tem troca? Vocês compram? Como é que funciona isso? É a questão da espécie, né? O selo ele tem uma espécie, tem uma natureza, porque ele varia de coleção para coleção. Aí tem uns que já são relacionados à natureza, outra à economia, outra a esporte. Então, os selos, e como a minha cunhada mora nos Estados Unidos, ela traz muito selo de lá. Aí eu junto com ela traz selos da Ásia, ela traz selos, ela sabe que eu gosto do Canadá, e aí eu vou juntando, e aí eu vou colecionando. Mas começou com uma brincadeira, e até hoje é uma brincadeira, entendeu? Não, eu sei. Eu vejo um pouco da história de outros países.
E tinha uma importância histórica muito grande e importância super econômica, porque o selo, afinal de contas, ele era, né? Ainda é, mas ele era um elemento de pagamento de valores, né? Quer dizer, eu podia, inclusive, eu tenho mandar, da né? Copa, eu tenho da Copa também, viu, Silvio? Eu tenho vários da Copa. É profissional, Silvio. Estamos diante de uma profissional. Aí a Sandra agora vai nos explicar, eu vou economizar minha voz e meu cansaço. Sandra agora vai nos explicar o que é uma peça filatélica. Nos explique, Sandra. E Sandra, fica, ó, quinta-feira que a gente vai ligar as câmeras, vocês vão fazer escova, não sei o quê, fica o compromisso de você nos mostrar seu álbum, ou pelo menos parte da coleção disso. Eu tenho que procurar, porque eu não sei nem onde foi que eu guardei, mas E já senti uma certa fragilidade. Como eu exigi uma prova documental, já senti uma certa fragilidade, né? Já deu uma hesitada. Já deu uma hesitada. Mas expliquei o que é uma peça filatélica. Eu não sei nada sobre novela, essas coisas assim, eu não sei, não. Você está preocupado com culturas menores. Você não tem esse conhecimento sofisticado de culturas maiores como novelas. Eu entendi seu ponto de vista. Sandrinha, diga aí o que é uma peça filatélica. Uma peça? Não peça filatélica. Não é uma coleção, não? Faz parte da coleção? Tá aí eu peguei. Não sei o que é, professor. O que é uma peça filatélica? A peça filatélica é o seguinte. Como você coleciona os selos. Mas tem algumas pessoas que gostam e faz parte da coleção utilizar, por exemplo, um envelope ou um cartão postal que utilizou aquele selo e que passou pelo sistema postal. Então, ele tem o selo não utilizado, né, digamos assim, e tem um envelope com o respectivo selo, com os carimbos dos correios e que passou ali pelo sistema postal. Isso chama-se peça filatélica. Então, o Código Penal aqui protege não apenas o selo em si, mas ele estende as peças filatélicas, que são, repito, quando você dizia que você ia para o IBGE com a sua mãe, não chegava o envelope lá com selo, é como se você guardasse esse envelope com selo. Sandra, está dando interferência aqui, não estou te ouvindo. Está dando interferência maluca aqui. Pronto, dava muito trabalho para retirar, porque eu colocava o selo dentro da água para poder descolar do envelope. Porque você não pode cortar, né? O selo tem que estar no formato original. Então eu colocava dentro de uma ciazinha com água para poder descolar o envelope que estava por trás. Colocava numa toalha, secava com a pinça, eu tirava da toalha e colocava naquelas bolsinhas que tem dentro do álbum. Aí dei valor. Aí é coisa de profissional mesmo. Portanto, se você não tivesse feito isso, se você tivesse guardado o envelope, aquilo ali seria uma peça filatélica. Motinha também é cultura, né? Mas convenhamos, eu acho que até Sandra, a colecionadora, vai concordar comigo que não tem nenhuma relevância penal você definir isso como crime, né? Você definir uma conduta dessa como criminosa. Tanto é assim que, de certa forma, o próprio Código Penal sinaliza nessa direção, porque veja o que ele diz aqui no próximo artigo. Quando ele define o crime aqui de uso de documento falso, ele fala aí em fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem, perceba só, Sandra, voltando àquela tua pergunta, os artigos 297 a 302, ele exclui expressamente o 303. Então, aqui no 304, a gente tem algo bem interessante, que é o seguinte: a pessoa que falsificou, aquele que efetivamente falsificou aquele documento, ele responde pelo respectivo artigo, 297, 298 e 299, que nós estudamos quinta-feira passada, e esses que nós estamos vendo agora do 300 ao 302. Então, um médico que falsifique um atestado, ele responde pelo 302. Mas a pessoa que usa, por exemplo, levando ao seu emprego para justificar uma falta, levando à universidade para justificar por que não compareceu um dia lá para fazer um trabalho, esse responderá pelo artigo 304. Então, 304 tipifica a conduta de quem utilizou aquele documento que sabe ser falso.
E veja aí a questão, exatamente, Silvio, aqui a gente percebe que é uma exceção a ideia do concurso de agentes, que a regra no concurso de agentes é que, havendo concurso, todos respondem pelo mesmo tipo penal. Nós já vimos esse semestre, inclusive, exceções, né? Que é a figura da corrupção ativa e da corrupção passiva. Não, Priscila, nesse caso, não. Se ele usar, o crime será efetivamente o mesmo crime aí do 304. Tá? Então, aqui eu estou praticando o crime quando eu uso aquele documento, por óbvio, sabendo que aquele documento é falso. Mas aqui tem uma questão interessante no 304, que é uma questão indicada pela jurisprudência do STJ, que é o seguinte: o que é o normal? O médico fez um certidão, um atestado médico falso, e eu vou lá no meu emprego e utilizo esse atestado médico falso. Ele responde pelo 302, eu respondo pelo 304. Ponto. Então, ele responde pelo 302, eu respondo pelo 304. Agora, o STJ, ele nos sinaliza com a seguinte indicação. Ele diz o seguinte: mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a mesma pessoa tenha falsificado e utilizado. Como é que eu respondo aqui? Aí o STJ diz o seguinte: se pelos elementos de prova eu tiver, Lucas, a possibilidade de provar que eu falsifiquei aquele documento com o objetivo de utilizar uma única vez, eu vou responder apenas pelo uso. Então imagina que eu quero aumentar, esse é um caso real que eu vi, era uma servidora pública federal que ela queria aumentar o crédito que ela tinha no Banco do Brasil, onde ela recebia o salário, e resolveu falsificar o contra-cheque. Né? Um ato meio sem futuro, porque como o crédito do salário era no Banco do Brasil, o Banco do Brasil rapidamente sabia ali que aquela informação era falsa, mas ela utiliza, dizendo: olha, meu salário lá aumentou, você vai ver nos próximos meses que vai cair um crédito maior, e etc. Veja que ela falsificou o contra-cheque dela para utilizar uma única vez naquele banco para aumentar o crédito, porque ela precisava fazer uma compra naquele mês, e esse era o objetivo dela. Claro que não deu certo, acabou respondendo por crime. Nesse caso, como havia uma construção de prova que deixava muito claro que a falsificação tinha como objetivo um único uso, ela respondeu apenas por uso. Agora, se eu tenho, pelos elementos de prova nos autos, a comprovação de que eu falsifiquei e eu usei diversas vezes, aí eu vou responder em concurso pelo uso e por quantas vezes, desculpa, pela falsificação, e por quantas vezes eu utilizei. Imagina que eu falsifiquei uma carteira de habilitação. Eu mesmo falsifiquei aquela CNH. E usei várias vezes, fui parado em várias blitz, existe documento para isso provando. Eu vou responder agora em concurso. Falsificação e tantas vezes quantas eu tenha utilizado aquele determinado documento. Né? Então, diante disso, a gente vai perceber de forma muito clara que se eu provo, diz o STJ, que a falsidade foi para um único objetivo, o crime de uso absorverá o crime de falsificação. Mas, se eu falsifiquei e utilizei várias vezes, aí é concurso entre todos eles. Tá claro isso? O 305, queridos, eu vou só mencionar porque ele é muito simples, né? Veja o que ele diz aí: destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor, estou destruindo o documento de outra pessoa, né? Também vou só para dizer que eu não, só para vocês não fazerem uma ouvidoria reclamando de mim, dizendo: Rafael não vê as coisas, Rafael não vê os crimes, né? Fica só enrolando a gente. Veja o 306. Falsificar, fabricando ou alterando marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de material precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usar o sinal dessa natureza, falsificando
por outrem. Aqui é se eu falsificar as marcas utilizadas pelo poder público na atividade alfandegária, por exemplo, alguns lacres, alguns selos que eu falsifico, que são utilizados lá. É um crime muito específico, esse do 306. Vamos para o 307, que ele tem mais interesse. Falsa identidade, atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio alheio ou para causar dano a outrem. Esse crime vai existir quando aquela pessoa se passa por uma outra, né? Imagina, por exemplo, que eu me passo por policial militar para entrar numa festa. Eu me passo por oficial de justiça para ter acesso a andar de ônibus sem pagar. No 307, eu estou atribuindo a mim uma qualidade de identidade que não é verdadeira. Não é que eu estou exibindo um documento falso. Eu estou dizendo que eu sou alguém ou que eu tenho um determinado atributo que, na verdade, eu não tenho. Né? Exatamente, Silvio. Eu ia usar esse exemplo, que foi um exemplo, acho que da semana passada, da semana retrasada, está com uns 15 dias. Ele se passou por policial para impressionar o crush dele. Quando chegou lá no restaurante, tinha um policial que achou estranho a farda que ele estava usando e chamou a polícia, né? É um exemplo disso, de falsa identidade. O cara estava atribuindo a si uma qualidade, né, um atributo pessoal que não era verdadeiro. Não necessariamente eu tenho que exibir um documento, é apenas atribuir-me a algo que, na verdade, eu não sou. 308, né, para a gente começar aqui a finalizar o semestre. Ele é muito simples. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia, ou ceder a outro para que dele se utilize documento dessa natureza própria ou de terceiro. Aqui, veja, eu estou usando um documento que não é falso. Aquele documento é verdadeiro, mas aquele documento não é meu. Eu me lembro de um caso, eu tive duas alunas gêmeas, absolutamente idênticas, que uma delas estava doente no dia da eleição e a outra foi votar em nome da irmã. Ou seja, a outra votou duas vezes. Votou, depois votou pela irmã, exibindo ali o título de eleitor e a identidade da irmã. Como eram absolutamente idênticas, a gente vai ter isso. Não confunde, Sandra, porque no 299, da falsidade ideológica, eu estou fazendo constar num documento informação falsa. No 307 não tem uso de documento, eu estou apenas dizendo que eu sou algo que eu não sou. Lá no 299, eu estou gerando aquela informação num documento, eu estou fazendo constar no documento uma informação que, na verdade, não é verdadeira. Né? Nesse caso, não, porque, na verdade, ninguém descobriu, para ser sincero, eu soube disso porque eu estava dando essa aula e elas contaram a história, mas não teve maiores consequências em relação a isso, não. De fato, não teve aí nenhum desdobramento desse determinado ato. Os próximos dois artigos também são muito simples, né? São artigos específicos sobre, veja aqui o 309. Atribuir a estrangeiro falsa qualidade, usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é seu. Né? Então, um crime muito específico, e também um crime bem específico do 310, só para mencionar mesmo, são crimes de baixíssima relevância. Veja o que diz aí o 310. Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que esta é vedada por lei a propriedade ou posse de tais bens. Existem determinadas sociedades, determinadas empresas, que os estrangeiros não podem ter propriedade no Brasil. Até pouco tempo atrás, isso vem até o governo Temer, por exemplo, as empresas aéreas elas não poderiam permanecer 100% estrangeiro. A mesma coisa, determinados territórios, terrenos, imóveis na zona de fronteira, né, elas não podem ser vendidas a estrangeiros, uma vez que aquilo ali tem uma relevância para a segurança nacional. Então, no 310 aqui, eu tenho a figura do laranja,
que diz ser seu um determinado título, um valor, que na verdade é de estrangeiro. Para finalizarmos, 2 crimes, estes sim muito importantes. Esses que nós acabamos de ver não tem tanta relevância prática, mas os que nós vamos ver agora, o 311 e o 311-A, são muito importantes. Veja aí o 311. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento. Todos os veículos, motos, automóveis em geral, ônibus, caminhões, eles têm um número ali de identificação. Eles saem de fábrica com o número de chassi, depois eles vão recebendo outras identificações, como, por exemplo, a placa. O crime do 311 é aquele crime em que eu adultero aquele número de chassi, adultero a placa daquela moto, adultero o número do chassi daquele determinado carro. Isso aqui normalmente está associado a crimes de furto, de roubo, de receptação. Né? Então, no 311, o crime existe quando eu faço a adulteração de um desses sinais que são identificadores de veículos, né? Todo tipo de veículo automotor. Aqui entram tratores e máquinas agrícolas, Sandra, entra barco, entra avião, entra todos os veículos terrestres, né, de moto a uma carreta, todos eles vão entrar, ou seja, qualquer veículo que seja tenha propulsão por um motor, ele vai entrar realmente aqui nesse cenário, tá? E o último artigo, queridos, com isso a gente encerra esse longo semestre, começou lá em agosto, há quase 4 meses atrás, é o artigo 311-A. Veja, esse artigo, ele foi inserido no Código Penal em 2011, e ele é inserido para acabar com com um vazio que existia, que era muito sério nessa legislação. Por quê? Nós não... Deixa eu só complementar aqui que saiu incompleto. Ele fala em utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exame público, processo seletivo para ingresso no ensino superior, exame ou processo seletivo previsto em lei. Então, aqui entra nessa figura aquelas fraudes ao Enem, a vestibulares, a concursos públicos. Então, a gente vai ter aqui toda a estrutura de crimes dessa natureza, né? Vai efetivamente ter aqui atingir aqui essencialmente aquelas determinadas figuras como fraudes a concursos públicos. O cara vazou as questões do Enem, vazou o tema da redação, o cara fez ali o concurso público, saiu e mandou por ponto eletrônico para alguém que ainda estava fazendo o concurso público aquele aquela determinada informação, aquela resposta. Então, a gente vai ter aí, efetivamente, o elemento concreto aqui da prática de todas essas condutas relacionadas, ligadas, repito, a essa determinada figura, que é a ofensa à credibilidade daquele certame. É nesses termos, nesse sentido, que a gente vai ter essa determinada prática. Tá bom? E com isso encerramos todo o semestre, toda a matéria vista. Foi longo, mas conseguimos, graças ao trabalho aqui nosso conjunto e à paciência de vocês, que eu já não canso de agradecer a dedicação e a paciência de vocês. Missão cumprida, não temos mais o que fazer. Dúvidas sobre tudo que nós vimos? Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Até 2. Com relação ao 311-A, no caso aí, a tipificação do crime é só para utilizar ou divulgar. Mas vamos supor que eu venha receber o valor. Não estou dizendo que isso aconteceu e nunca vai acontecer.
Mas eu recebo o valor, então não seria o 311A, seria um outro crime. Eu recebesse o dinheiro pela divulgação. Eu não divulguei. E, na verdade, eu Não, já estou em outra linha na quadrilha, vamos supor assim. não, mas aí você vai ter uma ligação subjetiva e aí você pode responder eventualmente por associação criminosa e pelo 311A. Se existir um vínculo aí, não é porque você não foi aquele que efetivamente divulgou, mas você tem uma ligação subjetiva com os outros, você vai responder. É aquela ideia, efetivamente, que a gente vai ter de que qualquer um que concorre para a infração, por ele responderá pelo fato. Então, de alguma forma, houve aí uma ação sua em colaboração, em complementação com aquele determinado ato. Tá, joia. Obrigada. Mas não aconteceu, Beleza? não. Nem Eu sei. Uma amiga sua que tem um primo, né, de um irmão, eu sei disso. Queridos, obrigado pela paciência. A luta foi grande, mas vencemos. Quinta-feira a gente faz uma aulinha só para conversar mesmo. Eu peço que quinta-feira cada um traga aí um livro, traga um filme, traga uma série para a gente conversar. E, eventualmente, alguma dúvida que tenham sobre a matéria, claro que também vocês podem trazer para a nossa aula de quinta-feira. Semana que vem estão efetivamente liberados. E eu espero, Micaele, realmente todos vocês lá em processo penal. Eu tenho turmas tanto de processo penal 1 quanto de processo penal 2. Espero efetivamente que todos vocês estejam lá comigo. Vai ser uma alegria imensa para mim. Tá bom? Dúvidas sobre tudo que nós vimos? Um beijo grande, queridos, e até quinta-feira. Repito, tragam aí uma sugestão de livro, alguma coisa, para a gente conversar na quinta-feira. Beijo grande.